Salve, rapaziada, cheguemos, fi. Hoje fazendo tier list de Ultimate Custom Night, do muito difícil ao sem dificuldade. E vou tentar explicar de alguns. Então, bora lá. Vocês vão poder ver que tem alguns que não são do jogo, sei lá o que o cara dessa tier list fez, mas tem uns que não são do jogo, então eu não vou colocar. Só vou colocar os que estão no jogo. Então, pra começar, ó, temos a Tika, que também já tá na Ultimate Custom Night. A Tika, eu vou falar pra vocês, eu boto ela no difícil. Por que eu falo que ela é difícil? Por conta da caixa de música. Isso daí pra algumas pessoas no começo vai ser bem difícil, então até você acostumar vai ser mais ou menos difícil. Porque ela vai fazer aquele barulho de panela e tal, e você tem que trocar a música, ou ligar a caixinha de música que vai comer energia. E a mesma coisa serve pra Puppet. Ela e a Tika e a Puppet é parecido, é a mesma parada mais ou menos. Então você vai ter que ter o mesmo cuidado que é com a caixinha de música, ou ficar lá girando o botão ou apertar pra tocar o botão da música pra Tika. Indo pro próximo aqui, o próximo que tem no jogo é o Spring Trap. Spring Trap, falar pra vocês, é normal, mano. Eu ia colocar sem dificuldade, mas tem muita gente que acaba morrendo pra ele. Mas ele é normal, ele não tem muita dificuldade. Ele vai aparecer na parte do duto de cima. Quando ele aparecer no duto, você vai ver a cabecinha dele, ele é muito demorado. Então, tipo, você vai prever que ele vai te atacar. Então é só fechar o duto quando for abrir a câmera também, então é de boa. Duto não, é ventilação, né? Duto é o outro. É a ventilação. Falei errado. Mas é bem tranquilo. Próximo é a. Eu não sei se fala GG ou JJ, não sei como fala. Mas é sem dificuldade. Ela só te atrapalha. Então não vai ter dificuldade, parceiro. Você não vai ter dificuldade. Ela, se eu não me engano, ela vai impedir de você abrir e fechar a porta. Vai te atrapalhar muito, mas você não vai morrer. A não ser que alguém te ataque, né? O próximo seria o Energy. O Energy eu colocaria também no normal, porque o Energy é tranquilo, mano. O Energy, por exemplo, você vai escutar um barulho de tipo, como se fosse. Como que eu posso explicar? Tem duas opções que você pode interpretar isso. Tem a opção de um cara escorregando na quadra de beisebol, que é tipo aquele tênis escorregando um piso de madeira. Ou também você pode escutar um som de uma válvula abrindo. Você pode interpretar dessas duas maneiras, esse som que o Energy faz. Eu só não vou colocar o som, galera, porque alguns sons desse. Agora teve uma parada aí de Five Nights que os sons têm direito autoral, então não vou colocar por conta disso. Mas vocês jogando, vocês vão conseguir interpretar o que eu disse. Pense dessas duas maneiras: ou o piso escorregando, ou a válvula. Vocês vão saber. Mano, esse bicho não tá no jogo, então vamos pro Bonnie. O Bonnie, mano, sem dificuldade. Ele não te mata, só que ele te atrapalha, que ele vai embaçar demais a câmera lá pra você, mano. Então o Bonnie é meio complicado. Então não entre na câmera quando o Bonnie estiver lá na Pirate Cove. Acho que é Pirate Cove, né? É Pirate Cove, que é a do Fox. Então não entra lá quando o Bonnie estiver. Você vai ver o bonequinho dele na mesa, então só não entrar. Phantom Chica não tá. O Phantom Balloon Boy, mano, sem dificuldade. É só não ficar muito tempo na câmera. E recentemente também descobri uma estratégia, que é você fazer o quê? Caso ele esteja na câmera e você quer fazer alguma coisa na câmera, você troca da câmera pra ventilação ou duto, espera tipo 1, 2 segundos e volta que eles vão sumir. Tipo, tanto o Balloon Boy quanto a Mango. Então a Mango é a mesma parada, eu já expliquei também, então a mesma parada serve pros dois, então é bem de boa. O outro Phantom que tem é o Phantom Fred, então, mano, tranquilo também, só vai ter que ficar piscando flash nele, não vai ter dificuldade. O próximo aqui esses outros três Phantoms não tem no jogo. O próximo aqui seria então Toy Fred. Mano, Toy Fred, muito, mas muito difícil, mano. Toy Fred, você vai ter muito. Oh, meu Deus, vai ter que ser muita sorte, velho. A parada que eu falo que é sorte, você vai ter o minigame dele lá que você vai jogar, você tem que pegar o Mr. Huggles, que é o aspirador de pó. E vai ser que nem o minigame de final. Você vai ter que fechar a porta, dependendo de onde ele estiver. E depois, tipo, se você tiver no 50-20, você só vai fazer isso uma vez e já era, mano. Vai ser só sorte. Agora, se você tiver numa noite que você vai poder ficar vendo ali todo o tempo, você vai só ter que ficar abrindo e fechando a porta lá. Então é difícil, mano. É difícil. E praticamente você vai contar muito com a sorte. Ou você pode simplesmente comprar Defcon e matar ele, dependendo da noite, né? Indo pro próximo, que também, inclusive, é o mais difícil. Vamos lá, de novo, pro mais difícil. O Funtime Fox é difícil no nível absurdo, mano. Principalmente nos 50-20. Ele que faz as 50-20 ser, tipo, impossível, velho. Você vai ter que juntar a Defcoin pra ele nas 50-20. Então você vai ter que fazer aquele trâmite todo de abrir, fechar o tablet, pegar a Balloon Boy lá, a moeda, clica no Help, fecha a porta pra Balora, Nightmare. Nossa, é uma loucura. Então isso acaba sendo muito treta, mano.
Ou você fica olhando lá o horário do show dele se você não estiver na 50-20. Mas eu recomendo comprar Defcoin porque ele é muito chato. E o jumpscare dele acaba sendo imediato. O Golden Fred. Mano, o Golden Fred vai de pessoa pra pessoa. Ele poderia estar tanto no difícil quanto no normal. Mas eu considero até que normal agora. Porque, tipo, é questão de você treinar agilidade no jogo. Você treina agilidade no jogo, mano, já era. Porque a mecânica do Golden Fred, você vai ter que botar a máscara. Ou acho que levantar o tablet também funciona, mas eu sempre boto a máscara. Tem gente que fala que levantar o tablet resolve. Mas a máscara, eu acho que é eficaz, eu só uso a máscara. Então, tipo, assim que você abaixar a câmera, ele vai aparecer toda vez que você abaixar a câmera. Então é só você abaixar e já colocar rápido. Então não é tão complicado. No começo é, né? Porque você acaba de começar o jogo, então você vai ter um pouco de dificuldade. Mas depois, mano, vocês vão ver que é tranquilo, velho. Indo pro próximo aqui, ó. Bonete, mano. O Bonete, ele é normal. É um normal barra sem dificuldade, mas eu vou colocar no normal porque às vezes você pode acabar vacilando e não clicando nele, ele vai te matar, velho. E ele só aparece no 50-20, se eu não me engano. Ou também aparece em algumas outras noites. É difícil, mas eu só vi. Eu vi ele acho que uma vez fora do 50-20. Mas não. Mano, não é tão difícil. Balora, mano. Balora, difícil. Balora eu vou colocar no difícil porque eu demorei pra acostumar com a Balora. A Balora você tem que ter o time certinho da música dela. Vai começar a música dela, tipo. Eu não sei explicar como que é a música, também não posso colocar, principalmente a dela, que tem esses direitos autorais. Mas, mano, você vai escutar a música da Balora. E outra dica que eu vou dar pra vocês, importantíssima. Vocês têm que estar de fone, mano. Se vocês não tiver de fone, não tem o que fazer. Você tem que estar de fone, porque você tem que ouvir de um lado ou de outro. Então, mano, esteja de fone pra escutar a Balora. Então, a parada da Balora, vocês vão fazer isso. Só ficar de fone, você vai escutar a música. E outra, o fone tem que ser aquele fone que não tenha só uma entrada de saída. Por exemplo, um fone que seja mono áudio, que ele só sai, tipo, o mesmo som pros dois lados. Tem que ser um fone que seja estéreo, que ele vai pegar estéreo dos dois lados, não estéril. É o estéreo que você escuta dos dois lados. Tipo, aí você tem que identificar se ela vai vir do esquerdo ou do direito. Então, mano, e seja rápido também. Você tem que sincronizar com a batida da música dela. Aí você fecha a porta, ela vai dar tipo um toquezinho. Já era, esqueça tudo. Partindo pro. Deixa eu ver quem mais. O primeiro Fred, mano. O primeiro Fred, ele é normal. Ele vai ficar na porta do lado esquerdo. Você vai poder ver ele na câmera. Ou se você não puder ver, você fecha a porta do lado esquerdo e abre a câmera. Quando for abrir, pra ele não te atacar. Então é bem de boa. É considerado normal, não acho difícil. O próximo é o Fox, que, mano, o Fox, ele. Eu acho que é difícil, velho. É muito difícil, na real, não é só difícil. O problema. Foi mal, galera. O problema do Fox é que você vai contar um pouco com sorte e um pouco também de agilidade. Que o sistema dele, você tem que olhar ali um pouco na Pirate Cove, ou o que você pode fazer é levantar e abaixar o tablet quando tiver o bonequinho dele na mesa até sumir e aparecer o do Bonnie. Só que, mano, você não vai poder ficar prestando 100% atenção nisso, porque é muita coisa vindo na sua cara, então, tipo, é um pouco difícil sim. O próximo que seria aqui seria a Jackal Chica. A Jackal Chica eu colocaria no normal barra difícil, depende da dificuldade que ela tiver. Que nem eu disse. Ah, e outra coisa que eu já vou falando pra vocês. Muita gente falou que ela só vem acima de 100 graus. Praticamente isso é verdade, mas mentira ao mesmo tempo. No level 20, ela vem a partir de 89 para cima, 89 graus pra cima, ela já começa a aparecer. Então não é 100 graus. Acho que do nível 15 pra baixo que ela vem com 100 graus. Mas se você tiver no level 20 com ela, mano, acima de 89 graus ela já vai começar a aparecer. E eu comprovei isso em live, hein? Então ela aparece sim, acima dos 89 graus, no level 20. Então é só tomar cuidado com a temperatura, não deixar muito alta. Mangle. A Mangle também é normal, mano. A Mangle é normal porque você só vai fechar o duto lá, a ventilação. Então é bem tranquilo. Deixa eu ver. O próximo é o Withred Chica, mano. Normal também. Você só vai botar a máscara. Não. Pera aí, eu confundi. Tô confundindo com o FNAF 2. Tô confundindo com o FNAF 2. Ela vai vir pela ventilação também. E assim que você for levantar a câmera, você fecha a ventilação. Ou se você puder ver também a câmera da ventilação, você olha e fecha os dutos lá pela câmera. Confundi com o FNAF 2, mano. Mas aqui ela vem pela ventilação. Toy Chica, agora sim. Toy Chica você vai só botar a máscara quando ela aparecer. Toy Bonnie é a mesma parada. E a mesma coisa também serve pro Wildered Bonnie. É a mesma parada. O próximo é o Low Beat, mano. Low Beat só. Eu acho que ele também é a mesma coisa do Bonete. Eu acho que ele aparece em algumas noites específicas, assim, pela Didi. Ou acho que é do Didi, agora eu não tenho certeza. Mas eu vi mais ele nos 50-20 do que nas outras noites.
Balloon Boy, sem dificuldade também, só vai te atrapalhar. Fecha a eu não sei o nome do duto que tem, mas é um duto que tem lá no chão, mano. Eu não sei o nome dali. Mas é só você apertar a letra F do teclado que ele vai fechar e você vai conseguir uma moedinha se você cauterar ele. Mini Arena, mano. Mini Arena, eu vou falar pra vocês. Mano, aparentemente não é. Você vê assim e fala, ah, não é difícil. Mano, é difícil, velho. Juro pra vocês. Vem muita coisa na sua tela. Esse bicho, ele tampa a tela inteira. Então, mano, você vai ter dificuldade com esse bicho, velho. Juro pra vocês, vocês vão ter dificuldade com esse bicho. É difícil você identificar as coisas com ele no meio da sua tela. Não tem um método de cauterar ele, é só você sobreviver, mano. Não tem o que fazer. Então, por isso também acaba sendo bem difícil. Nightmare Balloon Boy. Mano, eu vou colocar no difícil porque eu tive dificuldade no começo pra cauterar ele. E pra entender a mecânica. Parece ser difícil também no começo, mas depois que você pega, você não erra mais. Ou acaba vacilando, porque o jumpscare dele é o que mais dá susto aqui, velho. Porque é imediato. Se você vacilar, ele vai te dar um jumpscare que é imediato, mano. Você vai se assustar muito. Então qual que é a parada? O Nightmare Balloon Boy, ele vai estar meio que deitado assim, meio que pra baixo. Então você não faz nada. Não precisa fazer nada. Só que no momento que ele ficar, tipo, de pé e mostrar, tipo, os dentes, ficar com os dentes, tipo, pra fora, você já dá uma piscada. Tipo, dá uma piscada só de lanterna e ele vai abaixar de novo. Já era, não faz mais nada, ele não vai te atacar. E outra, mesmo se você estiver na noite, ele já estiver de pé, ele não vai te atacar imediato, ele só vai te atacar se levantar a câmera. Então não levante a câmera se ele estiver de pé. Pisque uma vez a lanterna nele e já era. Você vai demorar um pouco pra acostumar, porque eu demorei também, eu sei a dificuldade que é ele, mas uma hora você vai acostumar e vai ser bem de boa. Só que eu falo que ele é difícil porque às vezes você pode vacilar mesmo. Às vezes você pode vacilar e acabar piscando o flash dele sem querer e aí moiou. Aí você vai acabar tomando mó susto, porque o susto dele é tipo imediato, velho. Ele, tipo, você não prevê que vai tomar. Se você tiver um errinho, ele já pula direto e é muito alto o volume, nossa. Nightmare Mangle, é, eu vou falar pra vocês que é normal. É normal. Eu não vou colocar sem dificuldade porque sim, tem uma certa dificuldade. Eu vou colocar ela junto dos outros também que serve pra mesma parada. Cadê? Oxe, tem dois Phantom Fox, mano? Oxe. Ó, o Bonnie e a Circles Baby. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Circles Baby. Tá. Nightmare Mangle, Nightmare Bonnie, Circus Baby é a mesma parada. Por que eu falo que é a mesma parada? Esses três são animatronics que só vão vir na câmera 2 e são animatronics que são plushes. Então você pode ir lá na lojinha, comprar com 20 moedas o plush deles e eles vão desaparecer no vai vir na sua noite. Mas tem uma estratégia que todo mundo usa, e você vai usar também, que é bem mais simples do que comprar o plush, que é o quê? Você não vai precisar ficar olhando as câmeras na Ultimate Custom Night, isso é fato, mano. Então você vai deixar fixo na câmera 2. Você vai deixar fixo na câmera 2 pra esses três não te atacar. E não precisa comprar o plush. Você pode deixar lá que, mano, é sucesso. Eles não vão atacar, velho. Você pode deixar lá com certeza. E não precisa fechar a porta também. Só na câmera 2 eles não vão te atacar. Pode fazer o teste. Aí, caso você mude de câmera, eles vão te atacar. Então não mude de câmera se eles estiver na noite. Deixa só na câmera 2. Isso eles só atacam durante a. Acho que depois da 1 da manhã. Deu 1 da manhã, eles vão começar a aparecer e vai te atacar. Antes disso, você pode olhar, fazer o que tem pra fazer. Tipo, se tiver com o Toy Fred, algum outro animatronics, pode ir fazendo as paradas que tem pra fazer. Só que 1 da manhã já deixe fixo na câmera 2, pra você se prevenir. Deixa eu ver o próximo. Mano, Nightmarione. É difícil ou muito difícil, velho? Agora eu vou colocar difícil, velho. Não, vou colocar muito difícil, vai. Vou ser justo. Eu vou colocar no muito difícil que eu morri muitas vezes pra Nightmarione. Tipo, se você joga no PC, velho, é muito treta. Porque você acaba deixando o mouse em cima dela, ela acaba te matando. Pra se livrar dela, é só você não. Tipo, ela tá aqui, ó. Que nem eu tô com o mouse. Você não pode ficar, tipo, com o mouse em cima dela. Se você ficar com o mouse assim em cima dela, ela vai te matar. Então não fica com o mouse. A estratégia que tem, que eu já mostrei em live, é você colocar aqui o mouse aqui na ponta, ó. Tem tipo um interruptor do quarto ou no cantinho da porta, dependendo do mapa que você tiver. É que eu só jogo no mapa do FNAF 4, então vai bem no cantinho da porta. Você pode deixar aqui, ó, mais ou menos nesse canto. E ela não vai te atacar. Então essa estratégia é top. Mas ela é bem difícil, você acaba vacilando ali e já era. Nightmare, mano, normal. Nightmare é a mesma parada da Balora. Você vai ter que estar de fone e vai escutar ambos os lados que ele tiver. Na real, o Nightmare ele só vem do direito, mano. Não sei se é isso, se é o correto. Mas o Nightmare é a mesma parada do Fredbear, mano. Os dois vêm da. Ah, acho que o Fredbear vem da esquerda e o Nightmare vem da direita. Aí você tem que ouvir, ele vai dar uma risada. Ou se você tiver sem fone, você vai ver o zoinho dele, mano. Você vai ver o zoinho dele na porta e, tipo, acho que os dentes também ou só o zóio? Acho que é só o zóio que você vê, mas você vai conseguir identificar. Aí só fechar a porta, acho que vai dar 1, 2 segundos, ele vai dar, tipo, aquele toque-toque na porta e pode abrir e já era, sucesso.
E se ele aparecer, ele não vai te atacar de imediato. Ele só vai atacar se você levantar a câmera. Então, tipo, não precisa ficar desesperado. Nightmare Chica, muita gente acha que... eu vou colocar ela no normal, mas deixa eu explicar aqui. Muita gente acha que é o Nightmare, quando vem aqueles dentes lá que ficam assim na sua cabeça, o dente vai fechando assim na sua cabeça, e muita gente acha que é o Nightmare, e não é o Nightmare, é a Nightmare Chica. E qual que é a parada pra se livrar dela? Muita gente fala que é o ventilador e não é, mano. A parada pra se livrar dela é o ar-condicionado, que é o botão número 4 do teclado, ou se você estiver jogando em outra plataforma, eu não sei dizer correto como que faz, se for no celular ou no console, mas é o botão que você tem que apertar, o botão que é chamado Power AC, se eu não me engano. É o botão Power AC que é do ar-condicionado. Então você clica nele, o dente vai, tipo, ele vai fechar, na hora que você aperta ele vai começar a abrir. Depois que ele abriu, eu acho que só aparece uma vez por noite e já era, GG, é sucesso. Não é difícil. O Nightmare Fox nem tá no jogo. Eu creio mas acho que não. O Fred, mano, eu vou colocar sem dificuldade, porque de verdade, galera, eu morri poucas vezes, acho que eu morri uma ou duas vezes pra ele na vida toda, mano. Ele vai aparecer aqueles bichinhos, igual no FNAF 4, vai aparecer os Freddles, acho que é o nome, os bichinhos pequenininhos. Só piscar a lanterna que eles vão sumir, então, mano, só você não deixar juntar os bichos que é suave. Plush Trap, parceiro, eu vou falar pra você, o Plush Trap é... Eu vou colocar difícil, não é impossível, mano, não é impossível. O Plush Trap, ele vai aparecer... Acho que é só a Shadow Did adiciona ele, agora eu também não tenho certeza se ele aparece em outras noites. Mas o Plush Trap, qual que é o esquema? Ele só vai aparecer na câmera do Funtime Fox, lá no auditório, e ele vai ficar num banquinho sentado meio que assim. Você vai ter que ficar, acho que em média 2 segundos pra ele sair da cadeira. Você vai ter que ficar acompanhando ele, você vai ter que ver ele na câmera ali, ele vai ficar com a cabeça baixa. Assim que deu os 2 segundos, ele vai, tipo, meio que vazar. Já era, aparece uma vez por noite também. Só que o que eu falo que é difícil, no 50-20, mano, você não pode ficar moscando na câmera. Porque se você ficar muito tempo na câmera, o que acontece? Toy Fred vai te atacar. Deixa eu ver quem mais. Tem a possibilidade da Chica te atacar. Fora alguns outros, mas que eu lembro agora assim, o Toy Fred, Toy Chica. Alguém do Duto também pode te atacar. Então, tipo, tem essa probabilidade. Sem contar que o tempo que você vai ficar lá esperando, o Phantom Fred já tá lá crescendo na sala, os Fredzinho pequeno também já tá pronto ali no bot pra te atacar. Então você tem que tomar cuidado com essa questão, velho. Porque não pode vacilar muito. Left, mano, Left é difícil, velho, difícil. A não ser que você ligue a Global Music Box pra cauterar ele. Mas o Left você não pode fazer barulho, não pode esquentar a sala que ele vai acabar vindo te atacar. Então é difícil também. Molten Fred, normal, mano. Molten Fred vai dar uma risada icônica, só ele dá risada. Ele deu a risada, fecha o duto ali de cima. Ele vai dar o toque-toque e já era. De boa também. Scrap Trap, mano, eu vou falar, ele é fácil, mas é difícil. Tipo, se ele tiver level... Eu juro pra vocês, quanto mais baixo o level dele tiver, mais difícil é. Porque você não vai acostumar com o time. O time dele no level 20 é mais fácil de acostumar do que o level mais baixo. O level mais baixo do Scrap Trap, ele vai bater na porta, só que porém, quando ele for bater na porta, ele demora pra bater, pra você saber a hora que abrir. Então, quanto mais level baixo, ele vai vir devagar. Então, ele vindo devagar, você vai escutar o barulho, você vai ficar em choque, vai fechar, só que aí você vai abrir na hora, rápido, e tipo, não vai pensar nisso. Aí na hora que você for abrir, ele ainda não deu toque, ele vai pular em você. Então por isso que eu falo, quanto maior é o level dele, mais fácil fica. Porque no level 20, ele vai fazer o barulho, só que aí você tem que ser rápido também. Você vai fechar a porta, ele vai dar o toque, pum, você já abriu, já era. Então, tipo, se ele tiver level baixo, você vai estar desacostumado também, se você já joga, e vai acabar morrendo mais fácil. Eu mesmo já morri muitas vezes porque não estava acostumado por conta do level, quando eu abaixei. Então isso foi uma dificuldade grande. Scrap Baby, mano, Scrap Baby é sem dificuldade, mano. Scrap Baby é só você não vacilar, velho. Scrap Baby, qual que é a parada? Ela vai estar na sua frente, mano, eu sei que você vai ficar em choque, velho. Ela não vai pular em você do nada. Você vai ficar abaixando, levantando a câmera, vai fazer as paradas, porém, ela vai também estar meio com a cabeça abaixada e você não vai ver os olhos dela. Qual é o momento de apertar o botão do choque? Só tem um momento correto de apertar o botão. Quando ela levantar a cabeça, olhar diretamente pra você e você ver os olhos dela. Você fez isso, aperta o choque. Uma vez, não aperta várias vezes porque isso vai gastar sua energia e vai moer. Ela só aparece uma vez por noite, depois você acabou com ela, já era. Ela não aparece mais. A mesma coisa serve pro Scrap Trap. Apareceu uma vez pra noite, mano, não aparece nunca mais. Eu achei que eu já tinha colocado a Wildred Chica. Eu não coloquei ainda? Eu não coloquei. Mas colocando a Wildred Chica agora, ela serve a mesma coisa da Mangle. Quando for abrir a câmera, fecha o duto lá de cima. A ventilação. Eu tô confundindo o duto com ventilação, mas é a ventilação. Só fechar lá em cima quando for abrir a câmera.
É o tip, não tem dificuldade, é só o anúncio. Funtime Chica também é só anúncio, bem de boa. Eu vou colocar as distrações aqui, porque é mais tranquilo. O Help também é sem dificuldade, porém o Help tem como você alterar. Assim que ele aparecer ali em cima da estante, da mesa, depende do mapa que você tiver. Só dá um cliquezinho nele que ele vai dar, tipo, meio que um pulo assim e já era. Você vai ganhar uma moeda por clicar nele. O L-Tip eu esqueci de mencionar. O L-Tip, tem gente que não manja também. Tem uma dica que eu posso dar pra vocês, que é vocês apertar o botão Enter. Se você aperta o botão Enter, o L-Tip pula o anúncio dele. Outra coisa que eu posso falar pra vocês que me ajudou bastante com o L-Tip, e mano, é praticamente meio que um hack assim. Essa dica é de ouro pra vocês no L-Tip, mano. Essa dica é de ouro, que é o quê? Se você tiver um mouse, que nem o meu, é que eu não consigo mostrar aqui agora que ele tá. O fio tá muito curto. Mas se você tem um mouse que tem aqueles botões laterais, mano, configura o Enter no mouse. O Enter, ou se você conseguir também, a lanterna. Eu deixo o Enter e a lanterna no botão lateral do mouse. Por que eu faço isso? É uma dica de ouro, mano. Dica de ouro. Às vezes você vai ter que ficar com a mão aqui no teclado em certas teclas, que você não vai poder tirar. E o meu teclado, ele não é aquele teclado que tem um Enter perto aqui, porque eu já vi uma. Eu não sei se eu vi no Mr. Guinness ou se foi no Core. Ele fala que se você tiver com o teclado lá, tem um Enter assim embaixo, você bate o dedão junto do mouse. Meu teclado é aquele teclado pequenininho, 50%, e ele não tem um Enter próximo. Então, o que eu posso fazer, assim, pra ajudar é a questão do botão lateral do mouse, que ajuda muito. Você deixa um Enter no botão lateral do mouse, assim que aparecer o L-Tip, você já tá com a mão no mouse. Então, é só clicar nesse botão lateral, que seu dedão vai estar nele, então vai ser bem de boa. A mesma coisa serve pra lanterna. A lanterna você vai clicando assim com o mouse, e eu acho bem mais simples do que você ficar apertando o Z, mano. Então, você se distrai bem menos, e ajuda demais, velho. Mano, facilita muito. A outra distração que tem, ó, deixa eu já colocar, que eu já me livro dele também. É o Trashing Gang, que é aquele lixo lá. Mano, não tem como evitar ele, você vai tomar susto, não tem o que fazer. Eu acho que não tem como fazer, né? Eu sei que eu não sei se tem alguma mecânica que impede eles na câmera de aparecer, mas se ele tiver na sua mesa, ele vai te dar susto, não tem o que fazer. Só que ele só atrapalha, ele não te mata. Deixa eu ver, Golden Fred já falei, né? Mano, vou colocar aqui os do Duto. Do Duto eu vou colocar no normal, eu vou explicar pra vocês, ó. Colocar todo mundo do Duto, que é tudo a mesma mecânica, a mesma coisa, só muda o personagem. Muda o personagem. Tem uns que é diferente, peraí. Vou explicar a parte, porque é diferente. São 5, né? Peraí. Quem mais tá no. Ah, o Pig Pet. Sabia que tá faltando alguém. Eu vou colocar esses dois aqui, eu vou colocar no mais difícil e vou explicar o porquê eles vão estar no mais difícil. Calma aí que eu já vou explicar, mano. Calma aí. Foi todo mundo do Duto, né? Foi. Aqui, ó. Como que é a parada do Duto? A parada do Duto é o seguinte, você vai ter... Agora sim é Duto, não vou errar o nome, né? A parada do Duto é o seguinte, você vai ter o Duto lá, o que eu recomendo pra vocês? Eu vou tentar deixar aqui na tela um mapazinho, eu vou tentar deixar na tela um mapa pra onde vocês vão colocar o áudio. Então eu vou deixar aqui na tela, vocês vão ver onde tem que deixar o áudio. E depois de você colocar nesse lugar, assim começar a noite, esse áudio vai ajudar bastante. Só que aí tem um porém, você não vai poder ficar olhando muito como que fala? Não é a câmera. A câmera do duto. Você não vai poder ficar olhando muito, você tem outras coisas pra fazer, olhar as outras câmeras e tal. Então você só vai deixar nisso, e o que você vai poder fazer pra cauterar eles, pra eles não te atacar. Você aperta a tecla número 3, ou se você estiver jogando em outra plataforma, aperta o botão chamado Hilter. Hatter, não sei como que chama. Que é o botão do aquecedor. Quando você ligar, mas toma cuidado também se tiver com a Jack-O-Tick, ela vai te matar se ultrapassar a temperatura. Você clica no botão Hilter, na hora que você apertar, mano, ele vai começar a fazer, ó, tá, ele vai começar a bater no negócio lá na parede. Assim que ele for ficar batendo na parede, mano, ele vai dar, tipo, vários toques como se estivesse voltando no duto, tá ligado? Eles vão começar a subir de volta e já era, eles vão subir. Agora, por que eu coloquei esses dois no mais difícil? Aí que tá a questão, mano. Esses dois vai ser o que você vai ter que mais tomar cuidado. Os dois, eles atacam imediato. Às vezes pode ser que eles ultrapassem a barreira que você criar. Principalmente, acho que é o elefante, se eu não me engano. O elefante é o mais rápido deles no duto. Eu já morri umas 2 vezes pro Ned na 50-20, porque ele vem muito rápido. Eu fiz a esquema lá do duto e ele ataca muito rápido. Eles são os que vão mais rápido, então eles são difíceis porque você vai ter que tomar muito cuidado. Então não esquece de ligar, às vezes, o ar quente pra se livrar deles, mas não esqueça de não aumentar tanto a temperatura por conta do left e da Jack-O-Tica. Deixa eu ver. Mano, tá repetindo aqui os bagulho, velho. Deixa eu ver aqui, eu não falei. Old Man Consequências? Normal, mano. Não é difícil. O Old Man Consequências você vai acostumar também porque é ritmo, mano. É ritmo.
Ou de minha consequência ele vai aparecer e você vai apertar a tecla C. Aí ele vai fazer, se não me engano, ele vai dar 2 a 3 toques e você vai clicar no botão C pra pegar o peixe. Ele vai fazer tu, tu, tu. Quando ele fazer o tu, 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 tá. É na hora que você pega o peixe, ó. Tu, 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 tá. Você conta mais ou menos. Ou você vê Você vai acabar. Eu não sei explicar direito pra vocês, mas. É mais ou menos uma questão de ritmo. É que eu faço assim de cabeça, eu não fico contando, mas eu já vi muita gente falar que conta mais ou menos esses compassos assim. Faz tu, 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 tá. No tu, 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 tá, ele pega o peixe. É mais ou menos esse ritmo de 3 sequências do barulhinho do peixe, e no 4 pega, ó. Tu, 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 tá, que é o barulhinho que ele faz. Então, mano, é esse mais ou menos o esquema, mas é questão de ritmo. Eu não sei se eu expliquei direito pra vocês, mas acho que na prática vocês vão entender melhor. Deixa eu ver quem mais que tem aqui, que tem alguns que estão repetidos, velho. Mano, Rockstar Bonnie. Difícil pra caramba, velho. Mano, deixa eu só tomar um golinho aqui no negócio. Rockstar Bonnie. Mano, treta. Por que eu falo pra vocês que é treta? Rockstar Bonnie, mano. Ele vai aparecer na sua sala, assim, tipo, você vai ter que ter sorte também. Esse que é o problema. Você vai ter que ter sorte por conta da guitarra dele. Ele vai aparecer na sua sala, assim, com a cara todo... Uma cara de louco. Aí ele vai falar, eu quero minha guitarra. O que você vai fazer? Você vai ter que olhar nas câmeras a guitarra e vai ter que pegar aquela guitarra lá dele. Porém, no 50-20 você não vai poder fazer isso. Ou se você tiver com o plush, você também não vai poder sair da câmera 2, porque se sair da câmera 2 morre. Então eu falo que é muito difícil porque você vai contar muito com a sorte. Ou se você tiver em alguma outra noite que você vai poder sair da câmera, você vai ter que ter sorte pra achar a guitarra dele, porque, mano, fica bem escondida. Ou às vezes fica bem nítido, mas é difícil. Rockstar Chica, mano. Sem dificuldade, mano. Sem dificuldade por quê? Vou explicar pra vocês que é fácil. Rockstar Chica vai ter a placa de piso molhado lá. Você vai pegar a placa de piso molhado e vai transferir pra outra porta. Por que eu falo isso? Porque toda vez que você levantar a câmera, você vai fechar a porta esquerda. Então, tipo, como você colocou a placa do outro lado, ela não vai vir porque o piso vai estar molhado. Então ela vai dar a volta pra outra porta. Só que quando ela chegar na outra porta, a porta vai estar fechada e ela não vai conseguir entrar. Ela vai fazer o quê? Ela vai ficar num loop. Aí, como tá fechada, ela vai dar a volta de novo, vai ter o piso molhado, ela vai voltar, e quando você for... Você entendeu? Então vai ficar num looping. Praticamente a porta vai estar ficando fechada e ela não vai conseguir entrar. Deixa eu ver. Esses daqui eu já falei. O Rockstar Fred, mano. Sai daí. Rockstar Fred não é difícil, mas é um normal. Você tem que depositar as moedas pra ele, se você tiver 5 moedas, mas o que eu posso passar de dica pra vocês? Esquenta a sala, porque ele vai ficar bugado e vai parar de pedir moeda. Então, conforme você vai esquentando a sala, ele vai ficar meio bugado, vai ficar tipo, deposita. Vai ficar doidão. Aí já era, mano. Você vai meio que alterar ele ali. Ou dá moeda pra ele. Eu acho mais simples. Se eu tiver moeda, dá pra ele, é mais fácil, porque aí você não vacila. Deixa eu ver. Acho que o último aqui só falta o Rockstar Fox? Acho que sim, né? Deixa eu ver. Então, o Rockstar Fox, mano, sem dificuldade. Como que faz pra ele não te atacar? Ele não vai te atacar em momento nenhum, na real. O que você não pode fazer, ó, tá vendo esse papagaio aqui no ombro dele? Se você vê esse bicho, não clique nele. Tem muita gente que pergunta, mas eu clico e eu ganho os benefícios. Mano, clica nesse papagaio quando você estiver numa noite que não tá com ele. Se você clicar nesse papagaio, se ele estiver na noite, você vai morrer, velho. Então não clique nesse papagaio se ele estiver na noite, senão você vai acabar morrendo. Eu acho que foi isso, né, mano? Tem mais alguém que eu não falei? Deixa eu ver. É que, mano, os caras também repetiu tudo aqui, velho. Eu acho que foi todo mundo, não sei se... Deixa eu ver, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Acho que tá certo, né? 54. Eu não sei se eu pulei alguém, mano. Agora eu tô na dúvida. Porque tá tudo repetido, mas eu acho que não pulei ninguém, não. Eu falei do Scrap Trap, né? Toy Fred. Eu falei de todo mundo. Mano, agora eu tô bugado. Será que eu falei de todo mundo? Não, eu falei de todo mundo, tá certo. Bom, galera, então essa foi a tier list. Eu acho que, tipo, mano, os mais difíceis são esses aqui mesmo. Vou falar pra vocês, são muito difíceis, que não eu expliquei. Esses quatro não, 5, eles vão ser complicados porque vai depender de muita sorte. Você vai depender de muita sorte pra passar isso aqui, juro pra vocês, mano.
É muita sorte. Tanto. Todo mundo aqui, na real. A Night Marione acho que é a única que não conta com sorte. É só você não moscar que nem o Mosco. Mas você só vai precisar de sorte, velho. Juro pra vocês. Pura sorte. É, tanto pra. A maioria aqui também você pode comprar da Defcoin. Tipo, o Rockstar Bonnie também, se você quiser se livrar dele. É só esperar ele entrar na sua sala e clicar no símbolo da Defcoin e ficar aqui no cantinho. Então é difícil sim, mano. E os outros que nem eu expliquei. Esses aqui são bem difíceis até. Aqui são os normais e aqui sem dificuldade nenhuma. Então, mano, essa foi a tier list, espero que vocês tenham entendido. Assim que eu passar 50-20, eu pretendo fazer um negócio mais explicado, mais resumido. O vídeo foi mais ou menos pra explicar a tier list e falar qual é o mais difícil, qual é o mais fácil. E logo mais, quando eu passar 50-20, pretendo fazer um vídeo mostrando a estratégia de todos mais detalhado e mais explicado. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar curtida e se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E segue nós aí pra fortalecer. Então é nóis, rapaziada. Fiquem aí com a tela de membros. Fui!